Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um joinha aí, um oizinho no comentário para saber que vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Sejam muito bem-vindos à nossa live do Embalando Conhecimento. Embalando Conhecimento é uma ação do Comitê de Inovação da Emibra. Tem o objetivo compartilhar conhecimento. Ah, legal, obrigada, pessoal. Então, vocês estão me ouvindo bem. Então, o nosso Embalando Conhecimento tem o objetivo que o próprio nome diz de disseminar conhecimento, trocar ideias, construir novos conhecimentos. Então, não é um conteúdo obrigatório para os nossos colaboradores, mas é um conteúdo muito rico e que eu acredito que muitos gostam de acessar e de participar. Então, hoje a gente vai conversar com a Inara sobre um tema que particularmente eu acho muito legal. A gente já teve essa conversa de manhã, então eu posso garantir que a conversa está muito boa, que o assunto está muito bacana, muito interessante. Então, eu vou chamar a Inara aqui. A Inara, ela é consultora de comunicação da Two Sides. Então, a gente vai bater um papo com ela hoje. Deixa eu procurar ela aqui. Só entrar. Vai dar um pouquinho. Oi, Juliana. Oi, Nara, tudo bem? Tudo e você? Tô bem. Então, Bora lá? Hoje bora de manhã lá. a gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto. Vamos repetir essa conversa, quem sabe ter novas ideias, né, sobre o tema. Então, Inara, começa se apresentando pra gente, falando um pouquinho de você e já conta um pouco da Two Sides também, por favor. Ok. Eu trabalhei por muitos anos no setor de papel e celulose e foi dessa forma que eu conheci o projeto Two Sides e eu me apaixonei pelo projeto Two Sides, né? Já era apaixonada por papel e celulose, me apaixonei pelo projeto Two Sides, me juntei a eles em 2017. Então, na Two Sides, eu sou coordenadora da parte administrativa, financeira. Eu supervisiono também o tratamento dos casos greenwashing. E eu também colaboro com as ações de marketing e comunicação das nossas campanhas. Uhum. E a Two Sides, Two Sides é uma ONG sem fins, uma organização sem fins lucrativos, que foi criada na Europa em 2008 por membros de empresas de base florestal e produtores de papel e celulose. E eles criaram essa ONG com o objetivo de promover a produção e o consumo responsável do papel e celulose, né? E também esclarecer os equívocos comuns sobre os impactos ambientais do consumo desses recursos. Então, foi assim que surgiu a Two Sides. Aqui no Brasil, ela está desde 2014, né? Ela atua aqui no Brasil desde 2014 e, recentemente, nós expandimos a atuação também para outros países da América Latina. Nossa, sensacional. Dá pra ver que vocês fazem um trabalho muito bacana, né? E entre os trabalhos que vocês fazem, tem também as pesquisas, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma dessas pesquisas, uma pesquisa que foi realizada esse ano pela Two Sides, que ela fala sobre as preferências e percepções dos consumidores em relação à embalagem. Então já vamos começar conversando um pouquinho sobre ela, Inara. Conta pra gente aonde foi feita essa pesquisa, quais países, quantas pessoas foram abrangidas nessas pesquisas. Certo. A Two Sides, ela realiza pesquisas com frequência. Todos os anos é feita algum tipo de pesquisa, né? Esse ano, a Europa, tanto na Two Sides na Europa quanto nos Estados Unidos, realizaram uma pesquisa sobre a percepção dos consumidores em relação às embalagens de vários materiais, mas mais especificamente papel, cartão e papelão. Na Europa foram entrevistadas 5.900 pessoas, nos países como Áustria, Finlândia, Alemanha, França, Noruega, Suécia, Inglaterra e Itália. E
foram pesquisadas também 2.000 pessoas nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí uma amostragem bem significativa, bem representativa, né, para conhecer a percepção dos consumidores sobre as embalagens. Ah, super legal. Quando você me fala de pesquisa com a Europa, até os próprios Estados Unidos, eu tenho a impressão de que eles têm uma percepção um pouco mais ampla, né, do que a gente tem aqui no Brasil, principalmente em relação à embalagem, a consumo. Então, como é que foi? Quais foram os resultados? Quais foram as percepções que vocês conseguiram identificar nessa pesquisa? É verdade, Juliana. Os europeus e os americanos parece que eles têm uma consciência um pouco maior, né, sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente do que nós aqui, né, os brasileiros. Acredito que um dia a gente vai chegar lá. Mas até por conta desses documentários, né, essas ONGs, né, ativistas do meio ambiente, né, eles têm mais consciência sobre a importância da sustentabilidade, né, de cuidar do meio ambiente, né. Então, a pesquisa convidou esses consumidores a avaliarem embalagens de 4 tipos de materiais: embalagens de papel, cartão e papelão, embalagens de vidro, embalagens de metal e embalagens plásticas, né? E para cada uma dessas embalagens, desse tipo de embalagem, eles avaliaram 15 atributos. Desses 15 atributos, 11, o papel, e o papelão e o papel cartão, ficaram em primeiro lugar para esses consumidores. Então, a gente pode dizer que tanto os europeus quanto os americanos, eles preferem as embalagens de papel, cartão e papelão, né, com certeza. E a preferência deles é justamente porque a embalagem de papel, cartão e papelão, elas têm mais atributos relacionados à sustentabilidade, né? Por exemplo, elas são mais amigas do meio ambiente, elas são biodegradáveis, né? Então, mesmo que uma embalagem não seja reciclada, né, uma embalagem de papel, se ela for descartada no meio ambiente, depois de alguns meses ela vai ter se decomposto, porque ela é biodegradável, né? As outras não, vão levar centenas de anos, né? A embalagem de papel, ela é mais fácil de ser reciclada. Ela vem de matéria-prima renovável, que são as árvores, né, cultivadas para isso, né, e que depois são replantadas. Ela é mais, além desses atributos de sustentabilidade, ela é mais barata, mais leve, e também ela é a que melhor apresenta informações sobre o produto para o consumidor. Né? Eles avaliaram essa característica também. Por quê? Porque a embalagem de papel você pode imprimir nela toda, né? Você pode colocar as cores da sua marca, todas as informações pertinentes, né? Então, ela também é preferida por essa questão, né? A embalagem de vidro, ela foi melhor avaliada em três atributos. Na reutilização, né? E é verdade, a dona de casa, ela sempre aproveita, né, normalmente, as embalagens de vidro para guardar outras coisas, né? Na questão da atratividade, porque por ser transparente, na hora que você vai escolher um produto, você vê, né, o produto, você enxerga o que está dentro, né, da embalagem. E por ser, deixa eu me ver aqui, e por ser fácil de manusear, por ser fácil pela proteção do produto também, né? E a embalagem metálica, ela foi bem avaliada devido à robustez do material, né, por ser metálico, né? E a de plástico, ela não ficou em primeiro lugar em nenhum atributo.
Então, a gente pode dizer, por esses resultados, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que tanto para os consumidores americanos quanto para os consumidores europeus, as embalagens de papel, cartão e papelão são as preferidas. Super bacana, super legal isso, né? Então, eu acho que é uma conclusão bem interessante, né? Até pensando nesse apelo que a gente tem hoje por sustentabilidade, economia circular, economia verde, redução de lixo. Então, eu acho que as pessoas estão ficando mais espertas, né? A entender que a gente precisa pensar sobre o nosso consumo e que não existe mais aquele jogar fora, né? Jogar fora onde? Se está tudo aqui no mesmo planeta. Então, de certa forma, a gente não se livra do que a gente produz. Então, a gente precisa garantir que seja bem destinado. E aí o papel, como você falou, tem essas características, né, que permitem que ele seja mais sustentável, reciclável, compostável e tantas outras utilidades que a gente consegue dar para o papel, tanto quanto uma produção responsável. E aí, além dessas percepções dos consumidores, a pesquisa também ela deu uma olhada nas atitudes, né? Então, com essas percepções, com essa visão mais verde, com essa visão mais responsável que os consumidores têm, quais seriam as atitudes, né, que eles consideram ou que eles estão se propondo a fazer em relação a isso? Os americanos e os europeus, eles estão... o que eles já estão fazendo por conta própria é diminuir o consumo de embalagens plásticas de uso único ou materiais plásticos descartáveis, né? E eles já estão também evitando fazer compras em lojas que não evitem que não evitem adquirir embalagens plásticas de uso único, né? Então, isso é uma forma de pressão, né? Demonstra uma consciência bem presente, né, sobre a sustentabilidade, e é uma forma de pressionar o comércio para se adequar também, né? E eles acreditam que se o governo colocar uma tributação em cima das embalagens de uso único, isso também seria um apelo bem forte para que essas embalagens fossem substituídas, né, por outro tipo de embalagem mais sustentável, né? Então, essa consciência do consumidor associada às políticas públicas, elas acabam fazendo uma pressão no comércio e também na indústria de forma geral, né, para que repensem as suas aquisições, os seus projetos, os seus produtos, né? Ou seja, que comece a fazer uma economia circular mais adequada, né? Desde o processo de idealização do produto, pensando até no pós-consumo, né? Como que o consumidor vai tratar o resíduo pós-consumo, né? Então, quer dizer, eles já estão nessa trajetória aí, né? Graças a Deus. Não, graças a Deus. Muito legal isso. Dá pra ver que, pelo menos pelos resultados da sua pesquisa, que o pessoal está procurando um papel mais ativo, né? Nessa questão aí ambiental, que talvez antes a gente achasse que era responsabilidade de terceiros, talvez o pessoal, todos nós estejamos entendendo que o papel é nosso, né? Então, como consumidor, principalmente, eu acho que vem um movimento aí de não se guiar só pela marca, mas sim pelos próprios valores, aí no caso, valores sustentáveis, né? Então, e cobrar isso dessas marcas. Então, é um trabalho em conjunto e eu acho super, super bacana esse movimento. E aí, sim, pensando sobre toda essa parte sustentável, a gente não pode deixar de falar sobre reciclagem, né? Então, a pesquisa de vocês abordaram sobre essa questão de consumidores e reciclagem, como funciona hoje? Essa é uma questão bem interessante, né? Porque eles têm consciência, eles têm noção de que o papel, de todos os tipos de embalagem, as embalagens de papel, cartão, papelão, são as embalagens mais recicladas. E de fato né? O papel é o material que mais se recicla no mundo todo, né? Mesmo aqui no Brasil. Mas o que é curioso é que poucas pessoas acreditam que
mais de 50%, que a taxa de reciclagem do papel é superior a 50%. Né? Não é tantas pessoas que veem isso, porque na verdade na Europa a taxa de... Você tem ideia de qual que é a taxa de reciclagem de papel na Europa? Não, não faço ideia. É 85%. 85% de todo o papel consumido na Europa é reciclado. E nos Estados Unidos essa taxa é 73%. Mas não são tantas pessoas que têm ideia disso, né? Isso deveria ser mais divulgado, né? Aqui no Brasil mesmo, aqui a gente também tem taxas bem interessantes. A taxa de papel reciclado o ano passado, em 2019, foi de 67%. Então, assim, é um número excelente, mas a gente precisa divulgar mais, né? Porque as pessoas acham que... tem muita gente ainda que acha que papel é ruim para o meio ambiente. E não é ruim para o meio ambiente, né? Não tem nada de ruim. Né? Agora, o interessante também é que os europeus e os americanos, eles sabem que o plástico também é reciclado, mas eles têm uma percepção ao contrário do papel. Eles acham que o plástico é mais reciclado do que ele de fato é, né? Na Europa, a taxa de reciclagem de embalagens plásticas é de 42%, e eles acham que é acima de 50%, entendeu? Então é invertido, né? Mas é interessante a gente saber isso, porque essa resposta, o que ela traz de informação para a gente? Que a gente precisa divulgar mais esses números, né? Principalmente do papel, né? A gente precisa levar mais essa informação para o consumidor de que o papel não é vilão. O papel, ele é bom para o meio ambiente, né? E esse é o papel da Two Sides também, divulgar essas informações, né? Ajudar a valorizar o papel e as embalagens de papel. E é um ótimo trabalho, por sinal, né? Porque dá pra ver que as pessoas, todos nós, temos essa percepção, sentimos essa necessidade de ter um consumo mais sustentável, mas aí não temos informações que suportem, talvez, boas decisões, né? Por exemplo, essa ideia distorcida em relação à reciclagem do papel e do plástico. Sim. Então, eu acho que essas informações podem fazer muita diferença no consumidor, então eu acho que é muito importante todos, como cidadão e também pensando como indústria, né, que trabalha com papel, e deixar claro esse tipo de informação, entender que a gente está medindo nossos impactos, né, e trabalhando da forma mais sustentável possível. E aí você falou sobre a questão do plástico, né, que ele já tem sido colocado como um vilão há bastante tempo, e dá para ver que o pessoal está tendo essa percepção mais clara. E aí a gente tem uma coisa que é muito comum até aqui no Brasil, né, que é a questão das sacolinhas plásticas. Então, vocês chegaram a conversar sobre isso, o pessoal, pensando em outros países, na Europa, Estados Unidos, eles têm alguma percepção em relação a isso? Sim. Eles têm preferência pelas sacolas de tecido, sacolas de lona ou de algodão, porque essas sacolas, o que acontece? Elas são mais resistentes, elas são reutilizáveis, né? A quantidade de vezes que você reutiliza essa sacola é grande, elas têm uma boa pegada de carbono, né? Porque, enfim, pela quantidade de vezes que elas podem ser utilizadas, né? Elas são boas para transporte dos produtos, porque elas são fortes, né? Então pode transportar bastante coisa. E elas também, elas têm uma boa atratividade, né? Por ser de tecido, elas podem ter diversos tipos de design, né? De cores, tecidos diferentes, né? Composições diferentes, né? A sacola de papel é a segunda preferida por conta da sustentabilidade, porque a sacola de papel é feita de material de fonte renovável, ou mesmo de material reciclado, né? Porque você pode reciclar papel para fazer
novos papéis, né? Uma nova folha de papel, né? Desculpa. Uhum. E por ser biodegradável, né? Agora, para ele, sacola plástica não tem vez, não. Não dá Não mais, tem né? vez. Ou é a de tecido ou é a de papel. Sacola plástica na Europa, nos Estados Unidos, eles não são fãs. Ah, que bom. Tomara que essa onda chegue aqui no Brasil, né? Então dá para entender que pensando em descartáveis e embalagens, sacolas um pouco menos duráveis, né? De não tanto reutilizáveis, o pessoal está sempre procurando papel, né? Por todo esse apelo ambiental que ele tem, Sim, essa sustentabilidade mesmo que ele tem. E aí sim. são dados muito interessantes, né? Eu acho que é uma discussão super válida que a gente precisa fazer, né? Que não tem mais como voltar pensando de uma forma positiva, de que é um assunto que já está sendo discutido e cada vez vai ser mais discutido em todos os âmbitos da sociedade. E aí eu fiquei curiosa em saber se essa pesquisa vai ser feita no Brasil. Eu fiquei pensando, né, como será que serão os nossos dados aqui. Então, vocês têm previsão de fazer essa pesquisa? Como vai funcionar? Sim, como eu falei para você, né? Todos os anos a gente realiza uma pesquisa, né? Tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, né? E esse ano a nossa matriz ela está programando fazer uma pesquisa mais para o fim do ano ou início do ano que vem, unificando, colocando no mesmo estudo perguntas sobre preferências e hábitos de leitura e preferências quanto a embalagens. Então, vai ser uma pesquisa que vai incluir perguntas desses dois campos, né? Desses dois aspectos. Tá, muito legal. Então, vamos aguardar. É, Eu não falei no começo, mas essas pesquisas, quem quiser conferir essa pesquisa na íntegra, elas estão no site da Two Sides. A gente vai salvar essa live aqui no nosso IGTV da Emibra. E na descrição vamos colocar o link para ficar mais fácil quem quiser acessar, dá para vocês baixarem em PDF, tá bem legal a pesquisa, dei uma olhada, os dados são bem legais. E aí todo mundo pode ler e tirar as próprias conclusões, né, em relação a ela. sim. Então, fica esse convite aí. Sim, tem vários materiais no nosso site. Nosso site é bem interessante, né? Tem essas duas pesquisas, tem a pesquisa que a gente realizou o ano passado sobre preferências e hábitos de leitura, tem outra pesquisa que a gente realizou no Brasil sobre embalagens em 2018. E não só isso, né? Tem as nossas publicações também. A gente acabou de lançar uma cartilha sobre boas práticas ambientais, que está bem interessante. Fala de reciclagem, de economia circular. Tem as nossas revistas, né? A The Page, a última The Page foi sobre embalagem, a gente fala sobre essa pesquisa. Tem as nossas campanhas, né? E tem uma campanha muito interessante também que a gente lançou agora no meio do ano, em agosto, né? Que é a campanha Love Paper, que está no ar, né? A gente já teve várias publicações de anúncios dessa campanha. Tem vários materiais para quem tem filhos, né? Tem vários materiais que podem ser impressos lá, atividades, né? Que a gente chama para as crianças, falando sobre papel, reciclagem, sustentabilidade. Essa campanha está bem interessante também. Nossa, muito legal, né? Então fica o convite para o pessoal dar uma olhada no perfil da Two Sides no site, que é o trabalho que vocês fazem é muito bom. E outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, no começo da live, é que vocês podem mandar perguntas. A gente tem um tempinho ainda aqui para responder. E como eu falei, a gente já teve essa conversa hoje de manhã e nós tivemos perguntas bem interessantes. Eu acho que seria interessante a gente revisitar essas perguntas até para o pessoal, para ficar salvo aqui no nosso perfil e para o pessoal também ter conhecimento. Acompanhando aqui a live, a gente tem um pessoal do Colégio Mundo Encantado, do terceiro ano, e eles fizeram uma pergunta muito legal que eles repetiram agora, nesse horário, que é para você explicar um pouquinho para a gente o que significa esse termo de greenwashing. Tá. Greenwashing, traduzindo, é lavagem verde, né? Então, o que é isso? É quando uma empresa, para promover, para divulgar seus produtos ou serviços,
ela acaba incluindo algum atributo de sustentabilidade, né? Só que não verdadeiro, tá? Então, por exemplo, os bancos, né, ou as empresas de telecomunicações, empresas que prestam serviços públicos, eles estão migrando, muito dessas empresas estão migrando para o digital, né, para enviar a fatura, o extrato via e-mail ou até digital, acessar no site. E aí eles dizem para o consumidor que fazendo isso, eles estão ajudando o meio ambiente, porque estão evitando de cortar árvores. E não é verdade. Nenhuma empresa que faz papel no Brasil corta árvores para fazer papel. As árvores são cultivadas para esse fim, né? É como uma cultura, é como a mesma coisa que cultivar milho, cultivar cana-de-açúcar, é a mesma coisa. As árvores são plantadas, né? Então, é mentira. Isso que é greenwashing, né? Você usar um argumento de sustentabilidade para promover o seu produto, mas sendo que esse argumento não se sustenta. Muitas vezes as empresas não têm conhecimento, elas usam essas mensagens, mas elas não têm conhecimento do que elas estão falando, sabe? Vai na onda, né? Algumas empresas não, algumas empresas de uma forma mais proposital, mas tem muita gente que faz sem saber mesmo. E aí o nosso trabalho é entrar em contato com essas empresas, mandar esclarecimento. A gente tem várias fontes confiáveis sobre as informações, os argumentos que a gente usa, né, para esclarecer que aquilo que eles estão falando não é verdade. Então, isso que é o greenwashing. Uma das principais atuações da Two Sides é essa, é combater esses equívocos sobre a sustentabilidade do papel e das embalagens de papel. Maravilha, Nara. Acho que ficou bem claro para a gente. Obrigada pela explicação. Acho que esse é um tema muito importante, tanto para a indústria quanto para a gente como consumidor, né? E aí tem uma pergunta... Pode falar. Não, porque você imagina quantas empresas estão envolvidas nessa cadeia, né? Vocês fazem embalagens de papel. Então, antes de vocês fazerem a embalagem, tem o pessoal que fez o cartão, que forneceu para vocês. Então, imagina quantas empresas estão envolvidas nessa cadeia. E quando uma pessoa... quando várias empresas ficam falando, né, que papel é prejudicial ao meio ambiente, além de não ser verdade, está prejudicando também todas essas indústrias que fazem parte da cadeia de papel, né? E embalagens, etc. Né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar para esclarecer. Não, com certeza. E até pensando nessas cadeias, né, de produção, a gente também tem as certificações, né, que trabalham até para garantir que esse meio, essa produção seja sustentável. Na outra live a gente também teve uma pergunta sobre essa questão de selos. Se você quiser falar um pouquinho para a gente. Então, só falando um pouquinho sobre a certificação, é muito importante. E pouca gente sabe, né, que existem essas certificações, né, do manejo florestal sustentável. Ou seja, é uma garantia, né, para o consumidor ou para o cliente de que aquele papel, aquela embalagem, aquele produto, qualquer produto de papel, que ele veio de fonte responsável, que ninguém foi derrubar árvore em qualquer bioma que seja para fazer papel, né? Agora, sobre os selos, né? A gente falou isso de manhã também. Eu me lembrei depois que essa campanha nova que a gente está lançando, a campanha Love Paper, tem o selo, né, do Love Paper, que é um coraçãozinho, e que a Two Sides, da nossa matriz, está autorizando a qualquer empresa a utilizar esse selo Love Paper, que significa o quê? Que a embalagem é preferida, que a embalagem é sustentável ou que o produto de papel é sustentável. Então, lá na Europa, que a campanha começou no primeiro semestre, já tem algumas empresas adotando esse selo Love Paper, né?
que é um selo, quer dizer, é um selo emocional, né? Então isso já diz muita coisa, né, para o consumidor, né? Já passa muita informação. É uma campanha, né, na verdade, que associando os anúncios que esclarecem, né, que tem esclarecimento sobre a origem do papel, a sustentabilidade e tudo mais, e mais esse selinho, quer dizer, demonstra que aquele produto tá ok, né? Ele deve ser bem recebido. Nossa, muito legal. E fora que ela ajuda o consumidor, né, a saber que ali ele está consumindo um produto que está se preocupando com isso e ajuda a própria marca a se posicionar em relação. Então é um trabalho ali que agrega, né, em conjunto, tanto em informar o Sim. consumidor quanto em se mostrar preocupada, né, e mostrar para o consumidor que tem outros lugares para ele conseguir informações sobre essas questões ambientais e sustentáveis. Muito, muito legal, Nara, muito legal esse selo. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta para a gente finalizar agora. A Clenilde fez uma pergunta aqui sobre a questão de embalagens, se as outras matérias-primas de embalagem não impactam o meio ambiente. Impactam por quê? Porque elas levam centenas de anos para se decomporem. Né? Se você deixar um vidro, um plástico tanto de uso único quanto os plásticos mais rígidos, né? Latas, alumínio, tudo isso impacta sim, porque leva muitos anos para se decompor, né? E a gente tem que pensar, eu fico lembrando do filme do Wall-E, né? Que o planeta acabou não sendo mais possível Habitável, né? de ter vida humana, porque tinha tanto lixo que não tinha mais onde os humanos viverem, não tinha mais planta, né? Nenhuma plantinha, né? Então é isso, a gente tem que pensar no nosso consumo, né? Quer dizer, o consumo da gente, ele não acaba quando acabou o produto, ok, então vou jogar a caixinha fora. Não, mas espera um pouquinho, né? Vamos tentar reciclar. Então, assim, é importante, para não ter impacto no meio ambiente, é importante que a gente mande para reciclagem tudo, todos os materiais. A gente ainda não tem políticas públicas, assim, né? Falta infraestrutura, mas na medida do possível a gente tem que correr atrás disso, ou até vem aí, né, eleições, até pressionar os nossos candidatos aí para alguma coisa em relação a isso, né? Porque a gente está vendo aí, né, o meio ambiente está sofrendo. Nossa, com certeza. Então, eu acho que é isso, né? Como você falou, a população dá essa demanda também, tanto para o poder público quanto para organizações privadas e organizações apoiarem essa questão, porque o interesse é mútuo, né? Não tem aquela de Sim. falar, é o interesse de um, é uma coisa que vai beneficiar nós todos, ou prejudicar se a gente não fizer nada. Então, que olhemos para o lado positivo, né? E procuramos causar um impacto positivo e fazer a nossa parte em relação a isso. Novamente, eu acho que essa pesquisa é muito necessária, o trabalho de vocês é muito necessário, até por isso que a Emibra tem parceria com a T-Sides, né? Porque ela se preocupa também, nós nos preocupamos aqui com essa questão da sustentabilidade, deixar as informações claras para todo mundo e fazer a nossa parte, né? Porque cada um fazendo a sua parte, eu acredito que a gente consegue construir muita coisa bacana. Então, vamos aguardar essa pesquisa no Brasil, né, para ver como Com vai ser, certeza. até para guiar nossas ações e podemos pensar em novas ações, novas atitudes e novos posicionamentos, né, em relação a isso. Então, nosso horário... Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia acrescentar, né, que também convidar o pessoal para visitar lá o nosso site e ver também o nosso projeto. A gente também tem um projeto muito legal para conscientizar as crianças, né, que são as historinhas nas revistinhas da Turma da Mônica. Então, todo mês sai uma historinha de Two Sides nas revistinhas da Turma da Mônica, falando sobre todos esses assuntos aqui que a gente mencionou, né? Reciclagem, biodegradabilidade, sustentabilidade, origem do papel. Então, também é um projeto muito legal que a gente tem lá. Nossa, sensacional. Obrigada por compartilhar com a gente, Nara. Então, eu queria agradecer a sua participação novamente. Como eu disse no início, para mim foi uma conversa muito rica, é um assunto muito importante e necessário para conversarmos agora, que não dá mais para adiar essas questões, né?
Então, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade sua da Two Sides em fazer essa parceria com a gente. Eu queria lembrar que essa live vai ficar gravada, como eu disse, a gente vai salvar aqui no perfil da Emibra no IGTV. Vamos colocar a descrição, marcar o perfil da Two Sides para vocês conseguirem acessar, vamos colocar o link das pesquisas para vocês conseguirem ler na íntegra e tirar suas próprias conclusões, né? E até utilizá-las, quem sabe compartilhá-las com outras pessoas, instituições e tudo mais. Então, acho que é isso, Nara. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês aqui na live. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, Juliana, agradeço a você, a Emibra, e a gente está à disposição. Se quiserem conversar mais com a gente, depois acessa lá o nosso site, manda mensagem que a gente entra em contato. Muito obrigada. Tchau, tchau, Nara. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Juliana. Até.